Se você está no mercado digital e está começando a empreender ou empreende já, nós vamos te dar 6 verdades brutais que gostaríamos de ter escutado há 6 anos atrás, quando começamos a empreender e não tivemos a oportunidade. Esse não é um vídeo para te motivar, é um vídeo para te preparar e para te deixar pronto de fato para o mercado. Eu empreendo há 6 anos, já quebrei, voltei para casa dos meus pais, fui humilhado por clientes enormes no mercado digital e eu continuo aqui. Se você acha que empreender é liberdade desde o começo, esse vídeo vai te incomodar e vai de frente com essa crença que tu tem. Esses 6 conselhos teriam me economizado anos de erro, muito dinheiro e muitas noites sem dormir, tá? E aqui vai 3 conselhos meus, 3 conselhos do meu irmão também. Mesma empresa, mesma jornada e visões totalmente diferentes. Ele vai passar a visão dele, eu vou passar a minha aqui. Bom, nós somos os Cavalieri Brothers, JP Cavalieri, João Pedro Cavalieri, e hoje a gente veio trazer para vocês esses 6 conselhos. Vão ser 3 conselhos da minha parte, 3 conselhos do meu irmão. A gente pensou aqui, conversamos, anotamos os conselhos mais brutais que a gente poderia trazer, os melhores aprendizados, aquilo que ninguém fala hoje no mercado, a verdade obscura do empreendedorismo digital. Conselho 1 que gostaríamos de receber há 6 anos atrás, antes de começar, é que empreender não é bonito, principalmente no começo. Empreendedorismo não começa com liberdade. Quando você pensa em empreendedorismo, você pensa nas 3 liberdades, que é geográfica, financeira e liberdade de tempo. E isso não é real logo no começo, vou ser bem sincero contigo. Se você está buscando isso de forma rápida, a curto prazo, você não vai conseguir, tá? Você vai se frustrar. Apesar de os gurus nos induzirem a isso, ser isso que nós compramos no início para começar a empreender, você vai ver que no começo isso não é tão real. Empreender no início, a gente fala muito sobre prisão, solidão e responsabilidade. Além disso, você sacrifica e abre mão de muita coisa, tá? Eu quebrei com 2 anos de mercado digital, voltei para casa dos meus pais, fui humilhado por clientes que são enormes no mercado, porque por erros que eu cometi, e isso foi bom para mim. Eu acreditei que ia ficar rico rápido, e isso foi a maior mentira que me contaram. A verdade é que se fosse fácil mesmo, todo mundo faria isso. Então, essa é a primeira verdade que eu gostaria de deixar para vocês. Eu complementar falando sobre algo. A principal verdade, só complementando o que o JP falou, empreendedorismo é um jogo de longo prazo, um jogo de 10, 15 anos. A gente está há 6 anos, nós conseguimos um resultado muito bom. Temos uma empresa com mais de 12 colaboradores, 6 anos de mercado, empresa com centenas de clientes, empresa que vale milhões de reais, e a gente entendeu que isso é um jogo de longo prazo. Nisso, nós dois, a gente percebeu que era mais a gente gastar dinheiro, investir dinheiro e não ver resultado, do que ganhar dinheiro no início. Então, como o JP disse, quem fala para você que o mercado digital é um jogo de dinheiro rápido, dinheiro fácil, ou melhor, empreender é um jogo de dinheiro rápido e fácil, está mentindo para você. Então, entenda isso, empreender não tem beleza. Complementando o que o João Vitor disse também, o conselho que eu te dou para você não se frustrar tanto com essa primeira verdade que nós dissemos, estude gestão financeira, entenda sobre pessoas, trabalhe muito desde cedo a sua marca pessoal, tá? Trabalhe mais do que é confortável e não romantize o processo, tá? Não ache que o processo é algo lindo, bonito. Óbvio que você pode enxergar de outra forma, mas o processo ele é doloroso. E se você não aguenta a fase feia, digamos assim, você não merece a fase boa que vai chegar depois de alguns anos empreendendo. Segunda verdade brutal que a gente quis trazer para você aqui é que dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Trabalhar muito não resolve se você não sabe lidar com dinheiro. A primeira coisa que você precisa entender é lidar com dinheiro. Por isso, no primeiro conselho que a gente trouxe, na primeira verdade brutal, a gente enfatizou como aprendizado que você tem que ter gestão financeira. Você precisa entender sobre fluxo de caixa, DRE, você precisa entender sobre EBITDA, você precisa entender sobre lucro líquido, você precisa entender sobre lucro bruto, sobre o principal, a diferença de faturamento e lucro, que muitas pessoas deturpam hoje no mercado, distorcem isso, infelizmente. Então você precisa ter isso em mente. Eu vou trazer uma experiência muito prática minha que eu vivi esse final de semana. Eu fui visitar uma empresa de um cliente, onde estava tendo um evento ali, que ele me apresentou tudo sobre a empresa. O evento em si era sobre cultura e também sobre premiações ali para a empresa, para os colaboradores dele e também, principalmente, sobre reconhecimento dos colaboradores. E envolvendo essas questões de premiações, ele fez alguns sorteios, algumas dinâmicas ali com o pessoal e muitos ali estavam muito felizes, né, da brincadeira, da dinâmica e contando com a sorte. E logo após ali, conversando com um dos colaboradores dele,
Ele falou, pô, não ganhei e tal, fiquei bravo, fiquei puto que eu não ganhei e tô indo pra casa agora porque eu vou trabalhar, porque eu entendi que eu não posso contar com a sorte, tem que contar com o meu esforço. O que eu quero, eu não tenho que contar com algo que eu vou ganhar, e sim com o meu trabalho para conquistar. Então isso foi algo que eu vivi essa nossa semana, eu quis trazer aqui também para esse vídeo, que com certeza é muito interessante para vocês e para mim também. E a gente tem que ter em mente que a gente não pode contar com a sorte de forma alguma. O que a gente tem que fazer é trabalhar, entender como se faz dinheiro e conquistar tudo aquilo que a gente quer. Top, isso foi brutal. E falando sobre essa verdade que a gente trouxe para vocês de que dinheiro não se ganha, dinheiro se faz, a gente vê muito isso no Brasil. A gente tem o brasileiro em si tem uma crença de que, e fala muito, né? Ganhar dinheiro, vou ganhar, ganhei dinheiro. Pô, dinheiro você não ganha, a não ser que você seja herdeiro ou que você jogar da Mega Sena e ganhe. Mesmo assim, você precisa de um esforço para ganhar, tá? Mas o dinheiro, ele se faz de fato. E nos Estados Unidos, eles trazem muito disso, que é make money, né? Então, o dinheiro lá é feito, não o dinheiro ganha. E por essa crença ser enraizada no nosso país, muita gente se acomoda, vive na zona de conforto, achando que as coisas vão vir dela, quando é muito pelo contrário. Eu ganhei dinheiro, eu ganhei muito dinheiro e também perdi muito dinheiro. Então, o erro que eu cometi, que eu não quero que você cometa começando agora ou no estágio que tu tá, é de pegar e gastar toda a grana que tu tem. Pô, a coisa que eu te aconselho muito, faça caixa para sua empresa. Sua empresa precisa de caixa. Quem tem caixa é rei. Ponto. Tá? Eu confundia muito status, e não financeiro, eu digo status, por de pessoas, enfim, ciclos, com progresso, sendo que você está parado. Então, não se iluda com isso também, tá? Além disso, restaurantes caros, rolês caros, é muito bom, isso é gostoso, tu te abre portas de certa forma se tu souber usar. Foi bom para mim que mesmo eu gastando muito na época, eu consegui abrir portas com isso, então não foi 100% perdido. Mas se eu fizesse isso com uma quantidade menor do que eu fazia e fizesse mais caixa, eu erraria menos, eu estaria em outro patamar hoje, mas eu consegui recuperar isso com o decorrer do tempo. E no terceiro ano que eu estava empreendendo, eu entendi que trabalhar muito, então, ou seja, fazer dinheiro é obrigatório, tá? Mas aí entra um ponto que eu queria trazer, que trabalhar inteligente é o diferencial. Não que você não tenha que trabalhar muito, tá? Mas aí quem trabalhe muito de forma dura, mas com um trabalho inteligente, tá? Esse é o ponto que eu queria trazer quando a gente fala de fazer dinheiro. Então, um aprendizado que fica muito dessa verdade brutal, a segunda verdade brutal que a gente trouxe, é que caixa é sobrevivência, quem JP trouxe, quem tem caixa é rei. Hoje, se você não tem caixa na sua empresa, você está exposto a qualquer dificuldade, crise, imposto mais caro, reforma tributária, que está correndo agora em 2026, você fica muito exposto, né? Então, quem tem caixa é rei. O segundo aprendizado dessa verdade brutal é que status não paga boleto. Então, não vai na onda de guru da internet que fala que você tem que ostentar. Não cai nessa conversa, tá? Seja totalmente intencional naquilo que você faz, seja inteligente, não tome decisões precipitadas, fazendo aquilo que você sabe que vai dar ruim, porque não tem planejamento, não tem dinheiro, não tem estrutura para bancar aquilo, que pode ter certeza que, geralmente, aquilo que parece que vai dar ruim, tá? Então confia na sua intuição e veja e tome decisões inteligentes. E por último aqui, para encerrar esse bloco do dinheiro não se ganha, dinheiro se faz, poupar é lucro real. Esse é o ponto que eu quero trazer. Você faturar R$2 não quer dizer que você está lucrando R$2. Pode ser que esteja lucrando pode ser que esteja lucrando, enfim, R$1,99, independente dele. Você não está lucrando 100% de R$2, você faturando. Mas você poupando R$2, é 100% de certeza que tu está lucrando R$2, entendeu? Poupar, ele é um lucro real e imediato. Então, para fechar esse bloco, se você não domina o dinheiro te domina. Então, tenha total dominância sobre o dinheiro, use ele como uma ferramenta e não fique na ilusão que tu vai ganhar, tu vai fazer, ok? A verdade brutal 3 é que o foco é em cortar sem dó. O foco não é você fazer mais, é você cortar aquilo que não te traz resultado. Então, estar ocupado, você estar trabalhando o dia inteiro, não quer dizer que você está crescendo, ok? Então, um erro infantil que eu cometi muito foi trabalhar diversas horas achando que eu estava sendo muito produtivo e não estava sendo produtivo. Além disso, que entra nesse bloco também, era falar de tudo com todo mundo. E quando eu falo cortar, não é só cortar o que tu faz, é cortar pessoas que não te agregam em nada também, tá? E nem todo mundo quer te ver crescer. Então, cuidado com o que você fala, cuidar das pessoas que você tem na sua roda e cuidar das pessoas que você comenta o que você quer, o que você está fazendo. Porque às vezes as pessoas vão te dar um conselho que
que não é o conselho que tu deveria seguir, e às vezes tu vai seguir porque você acredita que aquilo vai ser o melhor para ti e não é, tá? E voltando a esse ponto de cortar também, eu fiquei anos preso no operacional, na época fazendo site, sendo que era algo que beleza. Só contextualizando pra galera, a gente tem uma agência, tá? A gente tem um grupo que se divide em várias agências. Então a gente tem sócios aí também, não é mais eu e o JP hoje. Então a gente tem um grupo que se divide em várias agências. Então por isso que envolve aí a questão de fazer site. Exato, valeu por complementar. E voltando ao que eu estava falando, eu fiquei muito preso fazendo a parte operacional, site, essas coisas, que eram coisas que, beleza, davam dinheiro, mas em escala não me favoreciam em nada, entendeu? Eu não tinha escala em cima disso, porque era eu que fazia e eu fiquei preso nisso no operacional e isso não me trazia escala nenhuma. E por último, quando eu comecei a dizer não para essas pessoas que eu comecei a cortar, para esses serviços que não me traziam lucro, para convites que não me iriam me favorecer a médio ou longo prazo e nem a curto prazo também, que só me daria um conforto momentâneo. Quando eu comecei a dizer não para essas coisas, foi aí que eu falei, pô, é isso, eu tô crescendo, tudo mudou. Eu falar não me dava mais alegria do que eu falar sim para algumas coisas. Então, você saber cortar é um diferencial absurdo. Eu não sei se tem algum filósofo que disse isso já, mas uma frase muito real é: quem fala não tem poder. Falar não é poder. Então, aprenda a falar não para convites, para festas, para rolê, para pessoas que não fazem sentido você ter no seu convívio. Aprenda a falar não até mesmo para negócios que não fazem sentido. A gente usa muito negócio. Isso. Então, entenda o que é prioridade para você. Aprenda a dizer sim para aquilo que vai crescer o seu negócio e a dizer não para aquilo que vai atrapalhar o seu crescimento, que vai atrapalhar a sua jornada. E aprendizado para esse bloco como eu disse, se você fatura R$2, o lucro não é de R$2, mas se você poupa R$2, o lucro é de fato de R$2. E o ponto é que delegar bem também para nós, então essa parte de corte, quando a gente fala sobre delegar, que é cortar tarefas que não te trazem escala e você levar isso para outras pessoas, delegar bem foi um divisor de águas para nós. E é isso. Fechando isso aqui, é até contraditório o que eu vou falar, mas quem não corta sangra. Se tu não cortar essas coisas que de fato não te levam à escala, não fazem sentido para ti, e depois de um certo tempo, o seu sangramento vai ser muito maior. Então essa foi a terceira verdade brutal que a gente queria trazer para você, é que o foco é em cortar tudo aquilo que não faz sentido, tudo aquilo que nos traz escala e que nos faz crescer. A quarta verdade brutal é: constância vence talento. Existe uma frase muito clichê, né, que a galera traz, que acho que até a frase de um filme, né? Mas é que a obsessão, né? Exato, que a obsessão vence talento todas as vezes. E realmente isso é um fato, tá? Porque a pessoa que é obcecada, ela é constante, entende? Quem é obcecado, ele tem foco, ele é direcionado. Então, a essência dessa frase é a constância. Então, entenda que constância vence talento todas as vezes. Entenda também que o talento, sem constância, ele não escala. E eu concordo 100% com isso. E é o que a gente diz, né? O jogo, ele é vencido por quem aguenta mais tempo no mercado. Então, não é você querer fazer mais rápido, ficar mais rico mais rápido, não. É você ir construindo degrau por degrau, subindo degrau por degrau, não querendo dar saltos, tá? Imagine que é uma maratona e não um sprint. Então, a maratona é corrida em 42 km, é corrida em 5 horas e pouco, não em 1 hora. E o talento sozinho, ele não é escalável, ok? A gente ficou anos sem resultado visível, ficamos noites sem dormir, até construir algo que de fato fosse relevante e o resultado que fosse tão grande que ele transparecesse de forma natural para os outros. E dentro desse tópico também dá para encaixar a diferença entre motivação e disciplina, né? A gente fala aqui, ficaram noites sem dormir, ficamos anos escalando o resultado visível. Se a gente não tivesse consistência e essa disciplina, e a gente não fosse obcecado, com toda certeza no primeiro ano a gente teria desistido, porque no primeiro ano não veio resultado, no segundo ano não veio resultado. A gente foi começar a colher os frutos do nosso trabalho de empreender no terceiro ano, depois que o JP... Colher assim, né? Ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de segurança no terceiro ano. Sim. Então, para você entender que não é motivação, isso é disciplina, é foco, é obsessão. E é isso que o meu irmão disse, tá? Nós ficamos dias trancados, meses trancados em casa, focado, trabalhando, acreditando e seguindo aquilo que a gente acreditava para que hoje a gente estivesse aqui. E então, até hoje é assim, né? E até hoje é assim, exato. Hoje nós moramos juntos, nós tínhamos um duplex aqui em São Paulo,
Só que a gente entende que e nós temos estilos de vida diferentes e mesmo assim a gente consegue hoje parar, se trancar dentro de casa e falar, não, agora a gente vai dar um sprint, vamos resolver isso, vamos ir pro próximo nível, vamos focar, porque a gente entende que mesmo com sucesso, né, que a galera vê de fora, a gente tá muito longe daquilo que a gente quer conquistar, então até hoje a gente se tranca e foca. O que eu queria trazer para vocês, para a gente fechar essa verdade brutal, é que constância gera hábito, hábito gera excelência e excelência gera resultado. E o mercado, ele não premia o mais talentoso, ele premia a pessoa que é mais consistente, né? Exato. É isso, então foi esse quarto conselho que a gente queria ter para vocês, é que a constância, ela vence o talento, todas as vezes. A quinta verdade brutal que a gente vai trazer é que pessoas quebram mais empresas do que o motivo dinheiro. O que eu quero dizer com isso? A gente errou muito nos últimos 6 anos em contratar pessoas erradas. E não só em contratar pessoas erradas, em fechar a sociedade com pessoas erradas também. Então, errar em escolher pessoas custa mais caro do que você errar numa estratégia, por exemplo. Existe negócio que quebra mais por gente errada do que por falta de dinheiro, por falta de caixa, falta de grana em si. A gente tentou sociedade com pessoas que a gente não conhecia e deu errado. A gente perdeu tempo, dinheiro, paz e confiança por conta das sociedades que a gente tentou e por algum motivo específico ou por um motivo que nós sabíamos, não deu errado. Pessoas que A gente contrata errado, né, também, elas corroem a cultura de qualquer empresa, tá? Sim. Quando a gente fala de cultura de empresa, a gente tem que pensar que existem 2 modelos de culturas. O primeiro modelo de cultura, a primeira modalidade, vamos dizer assim, de cultura, é a cultura intencional e a segunda é a cultura acidental. Infelizmente, hoje, na maioria das empresas no Brasil, a que mais recorrente, né, a mais comum que a gente vê é a cultura acidental. É a cultura que não é definida pelos donos, ela não é detalhada no papel, não tem um manual de cultura, não tem um documento que expresse isso, né? E não foi o dono, e na maioria não foi o dono que criou, é aquilo que a galera só vê que é bonitinho e faz. Então, essa segunda cultura, né, acidental, ela acaba quebrando muitas empresas, trazendo pessoas erradas. E a primeira cultura, que é ideal, é a cultura intencional. É aquela que você define, é aquela que reflete o que você é para a sua empresa e isso vai moldando o comportamento de outras pessoas que você traz para trabalhar com você, outras pessoas que você contrata. Quando você não tem uma cultura definida, as pessoas que chegam, elas vão trazendo a cultura de outros lugares para sua empresa. Isso acaba, querendo ou não, destruindo de pouquinho em pouquinho aquilo que você demorou muitos anos para construir. E toda empresa tem uma cultura, né? E complementando o que a gente falou. E por mais que você não saiba a tua cultura, tudo tem uma cultura, pô. E Não, isso é acidental. Exato, é acidental. E esse é o pior dos mundos. Então, se você traz pessoas que não estão alinhadas com a tua cultura, com os princípios que tu coloca na tua empresa, pode ter certeza que a longo prazo a tua empresa vai quebrar, tá? Isso é uma verdade. Os aprendizados que ficam desse quinto conselho brutal, um deles é: sociedade precisa de complementariedade. Ou seja, não adianta nada você pegar um sócio, não para ser um sócio que não vai completar, que não vai suprir a sua deficiência, aquilo que você não é bom. Por exemplo, eu sou muito bom em processo e estratégia para marcas, né, estratégias digitais. O JP, ele é muito bom de relacionamento e comercial. Então a gente se complementa nisso, né? Nosso terceiro sócio do grupo, ele é muito bom de gestão. Ele é bom de financeiro, ele é bom de gestão em si, né? Ele tem essas habilidades. Então a gente se complementa, a nossa sociedade se complementa. Não adianta nada, você vai criar uma empresa, vai abrir uma empresa, ou já tem a sua empresa e vai trazer um sócio. E vamos supor que você é bom de processos, você é bom do operacional, você é bom de gerir essas pessoas. Você vai trazer uma pessoa que faz a mesma coisa que você faz, que é bom na mesma coisa que você faz, não faz sentido nenhum. Exato. E complementando para finalizar e vocês aprenderem algo de fato com essa verdade brutal que nós trouxemos, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de sociedade, a gente fala de confiança escutativa e visão alinhada. Se a pessoa não tem a mesma visão de crescimento que você, muito dificilmente vai dar certo. Se meu irmão não fosse tão ambicioso ou mais do que eu, não daria certo a sociedade, porque eu ia querer mais, ia falar, velho, vamos trabalhar, mas tô cansado, bora trabalhar, mas quero sair, cara, vamos trabalhar. E se a gente não fosse assim, ambicioso, não tivesse essa visão alinhada, não daria certo também, né? Jamais. E por último aqui, na empresa, cultura não é discurso, tá? É comportamento diário. Então, cultura é por exemplo. Então, antes de falar para os meus colaboradores, vamos dar um sprint hoje, vamos trabalhar até tarde, falar para os nossos líderes, né? A quem está na parte tática ali, vamos trabalhar até tarde e resolver as coisas.
eles veem isso na gente diariamente, semanalmente, pô. Eles veem que a gente tá até tarde trabalhando, a gente manda mensagem no grupo que resolvendo alguma coisa, perguntando alguma coisa, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tá? Porque a gente tá focado em alcançar um objetivo. Então, eles veem essa obsessão na gente. E o ponto que eu quero trazer para você entender é que a empresa, ela é reflexo da pessoa que você tolera. E a sexta verdade brutal que a gente quer trazer para você aqui é: pense no longo prazo ou morra cedo. Essa é muito boa, tá? Porque ela entra em conjunto naquela que a gente falou sobre constância e talento, tá? Então, você pensar no longo prazo é de fato tu pensar daqui 10 anos. Tem uma frase muito legal que o Ícaro fala, me dê 10 anos. Então, não pensa que tu vai ganhar dinheiro rápido, que tu vai ficar milionário rápido, e pensa que o dinheiro ele tem juros compostos, e dinheiro rápido ele costuma cobrar juros altos depois, tá? Então, meu pai sempre falou pra gente, né? Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Então, quem pensa pequeno hoje, ganha rápido e perde rápido. Então, tenta sempre ver o longo prazo, tá, das coisas, quando começa o projeto, quando começa a empreender. Não pensa daqui a 2 anos, 3 anos, não, pensa daqui a 10 anos, pô. O que a gente constrói hoje na nossa equipe é pensando no longo prazo. A gente pensa em processo, pensa em cultura, para que daqui a 3 anos, 4 anos, as coisas rodem tranquilo sem a gente. Sim. Não que não rodem hoje, na verdade, né? Hoje, se a gente quiser sair hoje da empresa, Um mês fora da empresa, a empresa a roda. gente consegue ficar um mês, não vai estar do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente, de como estaria com a gente, só que mesmo assim a empresa roda bem, não vai quebrar. Exato. Porque a gente já pensou nisso, pensou em estruturar processo, pensou em estruturar, em treinar pessoas para ocuparem nossos lugares, porque a nossa visão não é ficar preso numa empresa para sempre, é sair e construir novos negócios. E ações que a gente teve para isso foi, primeiro ponto, foi a gente parar de enriquecer os outros, né? Sim. A gente tinha muito projetinho antes de começar, muito... Pequenas sociedades, pequenas sociedades, né? Coproduções. Exato, coproduções. A gente pode trazer um assunto falando sobre isso depois, mas a gente tinha muito esses pequenos sócios que a gente estava enriquecendo a galera, que a gente tinha oportunidade menor, e a gente não estava enriquecendo a gente. Então esse foi o primeiro erro que a gente viu. E além disso, pensando no longo prazo, a gente começou a construir marca. Então a gente não estava pensando numa empresinha, a gente estava pensando, pô, num grupo de empresas, uma Viking empresa. Hoje nossa empresa, graças a Deus, é muito conhecida. Hoje a VD é muito conhecida, nosso grupo hoje, né? Ainda mais no mercado digital. Ainda mais no mercado digital, é uma empresa muito conhecida. Então a gente pensou muito em construir marca. Óbvio que a marca escalou em cima de nós, por conta do branding pessoal em si, sim, mas a gente construiu uma marca forte e é uma marca que a longo prazo vai se sustentar, é autossustentável, ok? E complementando esse ponto, é que como a gente pensou em construir marca, né? A gente pensou basicamente no conceito de branding, né? Que é marca, no caso, que é ocupar um determinado espaço na mente das pessoas. Como a gente iniciou separados, né? E como profissionais do mercado digital, como prestadores de serviço há 7 anos atrás, a gente começou ali ocupando um espaço na mente das pessoas de que, pô, é o JV copywriter brabo ali, e é o JV que cuida de identidade visual ali com algumas pessoas da equipe dele. E até a gente mudar esse pensamento foi um longo prazo, só que a gente foi de pouquinho em pouquinho mudando essa visão que as pessoas tinham sobre nós na mente das pessoas. Exato. E hoje na nossa empresa, tudo que a gente implementa é pensado para rodar sem a gente. Então a gente tem um sistema de gestão que você olha para o background é complexo, mas ele é muito eficiente e simples para quem olha no front, tá? Muito pouco dependente. Muito pouco dependente, A exato. única coisa que vai depender da gente aí daqui para frente vai ser a produção de conteúdo mesmo. Exato, produção de conteúdo, exatamente. Então daqui um ano não, a partir desse ano o nosso foco é só estar aqui falando com vocês, gravando conteúdo aparecendo para nossa empresa No Instagram, no Instagram, exato. Então já segue a gente aí, aproveitando o gancho, Cavalieres Brothers, @Cavalieres Brothers no Instagram, Exato. @VD Marketing no Instagram, @Clinical Branding, @JV Cavalieri, JP.Cavalieri também, exato. Então, falando sobre isso, todo o processo que a gente coloca na empresa é pensando para a empresa rodar, sim, a gente tá ali precisando estar em cima. Então, o outro ponto, pensando em longo prazo sobre empresas, que a gente não tinha nem anotado falar sobre isso, é que a gente é muito bom em formar líder, né? Sim. A gente é muito bom em capacitar pessoas. O meu gerente hoje, a pessoa que é o nosso braço direito, o nosso gerente que está se tornando diretor de operações agora, ele é um cara que chegou como copy júnior há 3 anos atrás, né? A gente preparou ele e ele virou gerente e agora ele está escalando para ser diretor. Nós somos uma fábrica de talento, a gente acredita nas pessoas. A gente só contrata só pessoa júnior? Não, a gente contrata pessoa pleno, sênior.
Mas as pessoas que vão chegar aqui, elas têm que chegar dispostas a aprender conosco, porque a gente aprende com os nossos colaboradores também, né? Com os 12 pessoas que a gente tem hoje, a gente aprende com eles. Mas, mais importante, nossa empresa é uma fábrica de talentos, tá? É impossível alguém chegar na nossa empresa hoje, entrar numa reunião com a gente e não aprender algo. Né? É impossível a pessoa ficar com a gente no mínimo 1 ano e não crescer intelectualmente, financeiramente, emocionalmente. A gente tem diversos casos aí de pessoas que saíram e viraram nossos concorrentes, né? Exato. Não achamos isso ruim, não chegamos isso com uma visão ruim. Nós ficamos muito felizes pelas pessoas. Exato. E a gente ajuda no máximo possível. Exato. Clientes que não se encaixam na nossa empresa, a gente passa para eles. Exato. A gente ajuda a crescer, mentoria, consultoria, a gente liga para dar conselho quando eles precisam. Então, a gente é muito bom nisso. Existem 2 vertentes, né, hoje para quem é empresário. Ou ela gosta de pagar muito caro para pessoa que é boa já, ou então ela contratar a pessoa ou, que não é... ou então ela pega uma pessoa júnior Uhum. e treina essa pessoa, que é o nosso caso. Eu prefiro sempre treinar a pessoa, porque ela vai estar adaptada ao meu modelo de trabalho. Exato. Então a gente pensa muito hoje, tá? Falando de longo prazo, em processo, gestão, cultura e branding. Para fechar essa última verdade brutal para vocês, é que quem pensa no longo prazo constrói algo que sobrevive. Quem pensa há 10 anos, de 10 em 10 anos, constrói algo que vai viver por muito tempo. Exato. Bom, esse foi o primeiro vídeo, Cavalieri Brothers aqui, então a gente trazendo 6 conselhos, na verdade 6 verdades brutais com base em 6 anos de empreendedorismo digital. Se você aplicar só um desses conselhos, talvez você sofra menos do que a gente sofreu, mas se você aplicar todos, você vai chegar onde a maioria nunca chega e vai chegar... Existe, né? Geralmente. Exato, geralmente a maioria desiste, mas se você aplicar tudo isso, vai chegar onde a maioria nunca chega e, melhor ainda, vai chegar mais rápido do que a gente chegou, tá? Se isso fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal aí. Dá um like, né? Dá um like, compartilha com a pessoa que você quer empreender ou uma pessoa que tem desejo de empreender no mercado digital, ou então com o seu sócio hoje aí, e bora pra cima. Aqui a nossa intenção é só mostrar para você como funciona o jogo real do mercado digital, como funciona os bastidores e não monetizar em cima de você. Exato, a ideia central desse canal que a gente trouxe, sem pensar em monetização em si para vender algo para vocês, é para mostrar de fato como é o mercado digital por trás do bastidor, né? A galera mostra muito a parte bonita, então Só ostentação. Só ostentação, só a parte legal, aí não mostra que você precisa de caixa, precisa fazer dinheiro, senão tu quebra, etc, igual os conceitos que a gente trouxe aqui. É isso, galera, tamo junto. Cavaleiros Brothers aqui, se inscreve e é nóis.